Então, eu não vou conseguir dormir se eu não gravar esse vídeo. Por isso, não repare que não deu tempo de me arrumar. Apenas pegar o tripé, o telefone e começar a gravar. Estou eu aqui tentando dormir, mas o Espírito Santo, que é tão maravilhoso, ele sempre traz, alguma palavra, alguma revelação nas horas que eu menos espero. Por isso, eu vim aqui compartilhar com vocês e eu tenho certeza que Deus deseja falar isso com alguém, não sei quem, mas eu imagino que seja algumas mulheres e se você é uma delas, eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que essa palavra ative em você aquilo que o Espírito Santo deseja, porque a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu acredito que o Senhor, quando chama a nossa atenção para algo específico, é porque Ele deseja realizar algo nas nossas vidas e para isso Ele usa, seus servos através, dessas revelações, seja no próprio Espírito, seja através da palavra do Senhor, e tem N formas, sonhos, às vezes usando uma pessoa na rua para falar com você. E esse é mais um vídeo daqueles que o Senhor me inspira para poder compartilhar, porque eu sei que o Senhor deseja falar algo e a gente não pode se calar, né? Então segue. O Senhor, eu tava aqui deitada agora e eu tava vendo aqui os vídeos do TikTok mesmo e eu acabei de ouvir um testemunho, eu não vou entrar nesse detalhe especificamente, mas através desse vídeo, desse testemunho, o Senhor me inspirou a lembrar de algo. O Espírito Santo trouxe algo na minha mente. Foi quando a minha mãe me deu uma Bíblia, E o nome dessa Bíblia é engraçado, porque ele diz assim, a Bíblia da mulher que ora. E eu comecei a rir. Porque, gente, quando a minha mãe me deu essa Bíblia, eu não tinha nada de mulher que ora. Era inacreditável. Que a minha mãe falou assim, filha, eu vou te dar um presente. Eu pensei assim, nossa, que presente será? E aí ela me deu essa Bíblia e passou anos na gaveta, anos, eu não lembro se foi 4, se foi 5. A única coisa que o Espírito Santo trouxe à minha mente é que nesse período eu tinha um relacionamento, foi o único relacionamento sério que eu tive. E claro, não vingou porque não era de Deus, aleluia, por isso tenho que glorificar a Deus. Porque tudo que é livramento, né, irmãos? A gente não questiona, glória a Deus. E aí aquela Bíblia, eu lembro que eu mudei de uma casa para outra, eu olhava a Bíblia na gaveta e deixava ela na gaveta. Nunca saía para ser lida, só ficava ali na gaveta. E aí o Senhor fazia eu me lembrar que enquanto essa Bíblia ficou guardada, eu passei muitas tempestades, muitíssimas, incontáveis tempestades na vida emocional, nessa vida de relacionamento que eu tinha. Até que findou, esse processo com a separação. Obviamente não era da vontade do Senhor, porque o Senhor tinha outros planos para mim. E eu estou muito feliz de fazer parte desses planos, porque se Deus me escolheu, se Deus me nomeou para algo específico, maior do que eu, e que eu nem consigo imaginar muitas das vezes, eu penso que é coisas pequenas, mas você sabe que Deus pensa grande, E aí o Senhor falava assim, eu senti agora no meu espírito, ele falando assim, levanta e grava esse vídeo, porque você não vai fazer amanhã, faz hoje. Eu digo, não, Senhor, eu vou escrever no blog de notas, amanhã eu faço bem bonitinha. Não, faz agora. Porque às vezes eu quero fazer tantas coisas com perfeição, assim, na minha cabeça, que no final eu acabo não fazendo. E aí o Senhor já conhece as brechas. Ele falou, não, essa daí não vai rolar não, faz agora. E o Senhor mandava, eu senti no meu espírito Deus pedindo para eu fazer esse vídeo, dizendo para você, se você é uma mulher ou homem que seja, que recebeu também uma Bíblia de alguém, não importa se seja da sua família, se foi de um estranho na rua, se você recebeu uma Bíblia, em algum momento da sua vida, você precisa saber que Deus não enviou essa Bíblia à toa para você. Isso eu vou te dizer, Deus não enviou essa Bíblia à toa para você. Então, assim, o Senhor fazia eu vim falar para você, sim, dá um jeito de procurar onde está essa Bíblia e abra ela e começa a ler. Por quê? Nessa época que eu ganhei a Bíblia, como eu falei aqui para vocês, eu não tinha nem um pingo de noção do que Deus queria comigo. Já tinha recebido várias revelações, alguns direcionamentos, mas é aquela mentalidade assim, isso vai demorar, isso é lá na frente, é daqui sei lá quantos anos. E desde então o Senhor acelerou esse processo.
E eu fiquei pelo menos uns 5 anos, eu acho, ou mais, com essa Bíblia guardada. Tipo assim, sem utilidade, né? Porque eu não tava lendo, tava fazendo nada. E Deus sempre usando pessoas para falar comigo. E eu com aquela Bíblia guardada. E aí depois que passou essa tempestade, que foi quando eu terminei esse relacionamento, o Senhor começou, desculpa, de uma forma intensa a trabalhar na minha vida. E hoje eu tô aqui gravando para você esse testemunho também, porque eu sei que Deus está querendo falar com você. Então, se esse vídeo chegou até você, se você é uma pessoa que já recebeu uma Bíblia, não importa quantos anos tem que essa Bíblia tá ali pegando poeira na escrivaninha, dentro das gavetas, lá no guarda-roupa. Inclusive, eu guardava minha Bíblia dentro do guarda-roupa, onde ficavam as roupas de dormir. Tipo assim, e eu sempre abria a gaveta, via, mas não mexia, ficava ali bonitinho, de enfeite, organizado ali. Mas o Senhor tá falando para você, tira essa Bíblia da onde você colocou e começa a ler. Porque eu sempre acreditei que eu não tinha dom nenhum para a palavra. Eu falava assim, Deus, você tá doido? Tipo, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não sei nem falar disso aqui, eu não faço ideia. E eu sempre fui assim, tagarela, e eu falava assim que eu não sabia falar. E aí eu falei assim, não, Deus, isso aí não existe não, meu chamado não é esse não. E de fato, Deus nunca falou, você é uma pregadora, mas o Espírito Santo me inspira muitíssimo através da palavra de Deus, e todas as palavras que ele me inspiram é para alguém, é para compartilhar, nunca é para ficar guardado, né? Como se fosse uma caixinha de tesouros, não. Esses tesouros são distribuídos na terra. E hoje, graças a Deus, nós temos a rede social que pode ser disseminado com muito mais facilidade. Mas outrora o Senhor nos levava, né, até as pessoas. Hoje em dia nós temos essas modernidades que também viabilizam, né, a obra de Deus, financiam a obra de Deus. E eu fico muito feliz porque essa ferramenta pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? E eu louvo a Deus que nós usamos para o bem. Então, assim, se essa mensagem chegou a você, a mensagem de Deus é: encontre essa Bíblia, abra ela, comece a ler. Deus tem coisas para revelar para você. Às vezes a gente fica terceirizando, né, a revelação da palavra para um terceiro nos comunicar, né, via Deus. Mas o Senhor quer falar com cada um de vocês. Ele não quer somente que vocês esperem por uma fala dele através de um outro ser humano. Vocês também têm capacidade de ouvir a voz de Deus a partir do momento que você abrir o seu coração e se comprometer a ler aquela palavra com o coração aberto. O Senhor disse para mim, fala para eles encontrarem essa Bíblia. Anos depois, como eu disse, né, eu passando pelos momentos que eu passei, eu abri a Bíblia. E daquele dia em diante eu nunca mais fechei. Eu tenho várias Bíblias agora, inclusive. E aquela que a minha mãe me deu, ela existe ainda. Eu transformei ela numa capa de couro, porque a outra capa se desfez com o tempo. Mas ela continua ali comigo, firme e forte nessa caminhada. E de lá para cá, o Senhor me inspirou muitíssimo. E Deus revelou todo o propósito dele para minha vida, revelou as intenções do Senhor a partir das palavras que são liberadas. Inclusive, ele, né, pega muito na minha orelha, porque era para eu estar mais presente aqui, postando, inclusive, mais palavras. O Senhor tem me inspirado muitíssimo. E às vezes por medo, eu vou ser franca com vocês, às vezes por medo de achar que eu possa estar falando algo que não seja para alguém, eu não consigo, eu fico travada para gravar. Mas em alguns momentos, quando o Senhor não me deixa nem dormir, se eu não fizer o que Ele me pede, eu vou lá correndo, já gravo, sem muita frescura, e encaminho aqui para vocês. Então, assim, eu não sei porque o Senhor quer que você saiba disso ou que você ouça isso, mas obedeça, sabe? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez você está passando por alguma coisa na sua vida que você não consegue entender, às vezes você está até perguntando para Deus e Deus está dizendo, abra aquela Bíblia que você guardou. Então, se você tem essa Bíblia guardada, abra ela. E eu tenho certeza que Deus vai começar a se revelar para você nessa palavra. E às vezes você não vai ser mais dependente do outro, apesar de que Deus pode e faz através do outro. Mas Ele quer um compromisso com você. Ele quer uma responsabilidade sua com Ele de construir esse relacionamento, essa confiança e essa credibilidade, sabe? Que você vai depositar em Deus e Ele vai te corresponder.